Olá, sejam bem-vindos à roda empresarial da sede. Este ano estamos com um novo formato e vamos apresentar cases de sucesso, empresas que têm histórias inspiradoras e que são referências na nossa cidade. Vamos conhecer a história do grupo FG Informática, que iniciou em 1991. Contamos com a presença dos nossos diretores e convidados, e quem conta essa história para vocês são os empresários Flávio Delgado, Daniela Delgado e Gerson Mantelli. É com vocês. Beleza? Olá, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Nós estamos iniciando um novo formato de roda empresarial, espero que agrade, né? Que a gente disse que vira uma rotina para nossas reuniões, nossos encontros de vários empresários nesse novo formato. Eu sou o Flávio Delgado, sou um dos sócios da FG Informática, né? Daí o FG, muita gente até agora não sabe por que chama FG, é fácil de entender, é Flávio e Gerson, né? Então, eu gostaria que o Gerson também se apresentasse, para quem não conhece, e a minha filha Daniela, hoje, fundamental nessa empresa, é o sangue novo chegando para tocar, para inovar, e é o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos empreendendo de uma forma diferenciada, muito mais inovadora, é o sangue novo na gestão comercial. Isso é o que nós precisamos, né? Injetar sangue novo, com ideias novas, com formação acadêmica apurada para o negócio, e a Daniela está vindo justamente para atender essa lacuna. Eu sou o Gerson, como o Flávio já disse, o G da FG, ele é o F da FG, então daí o nome FG, né? E a gente está junto desde do início da FG, há 33 anos atrás, então caminhamos juntos nessa batida aí. Bom, e como o Flávio falou, meu nome é Daniela, sou filha mais nova do Flávio e estou na empresa há 8 anos, completando agora em abril 8 anos que eu faço parte também do grupo. Né? Há pouco tempo estou à frente da equipe comercial, inaugurando novas lojas, novos segmentos, né? E fazendo com que o grupo cada vez mais evolua realmente o ramo de atuação, né? Para continuar esse legado maravilhoso que esses dois estão fazendo até hoje. Então, e contando um pouco da nossa história, nós iniciamos, como já te disse agora há pouco, há 33 anos atrás, né? Nós somos, né, muita gente aqui, a Contábil São Paulo, né, a Põe Companhia, eu acho que nós somos, né, quase da mesma época, iniciamos na mesma época, e como diz um amigo meu, não é porque eu estou na minha presença não, mas nós não estamos de parabéns, né, Beto? Porque 33 anos nesse país, empreender há 33 anos no mesmo CNPJ não é fácil, só os fortes sobrevivem, né? Então nós começamos muito pequenininhos, nós começamos ali na Joaquim Teixeira Alves, em cima da Contamac, né? Em cima da Contamac, numa sala que dava lá 40, 50 metros quadrados, os funcionários todos que nós tínhamos eram 2, era eu e o Gerson no caso. Nós iniciamos com programação de computadores, né? Nós iniciamos com programação, então nós fazíamos programação para várias empresas, nós tínhamos muitas empresas grandes, principalmente do ramo o Lídio Guerra não chegou ainda, mas é um convidado, deve estar aqui logo, né? Era cliente nosso no início das nossas atividades como programador. Nós tínhamos praticamente todos os armazéns aqui do sul do estado, nós atendíamos na área de programação. Copernave, usina de álcool lá de açúcar de Naviraí, nós começamos desde que praticamente ela se fundou, a gente fazia todo o sistema da Copernave, e muitos clientes grandes corporativos a gente atendia, mas o nosso foco era programação. Aí não tinha como você fugir, né? Uma coisa vai puxando a outra. A gente chegava com um sistema e outra empresa vendia as máquinas, né? Aí ficava aquele negócio, a máquina travou, o cara falava que era o sistema, na verdade. Então nós vimos a necessidade de a gente começar também a vender os equipamentos, né? Nós começamos, nosso estoque inicial eram 5 caixas de disquete e 10 caixas de papel, não tem vergonha nenhuma, a gente não tinha dinheiro nenhum para investir. 5 fitas de impressora era o nosso estoque inicial, entendeu? Mas nós fizemos um comprometimento. Tudo que vendesse da parte de comercialização, de venda, nós não utilizaríamos 1 centavo do lucro daquele, não dividiríamos, não faríamos retirada por labore sobre nada da parte de vendas. Porque tudo que gerasse de vendas seria reinvestido em vendas, já que a gente vivia do prolabore da programação, dos contratos que a gente tinha com essas empresas. Então isso aí foi crescendo, né? E nós saímos da Contamac 1 ano depois, né? Foi até uma história interessante, que eu acho que não é nem bom contar, que isso aqui vai ao ar, na verdade, então, né? Não é bom contar. É uma história de uma senhora de Maracaju que chegou e achou estranho, a gente era muito escondido, no segundo andar, uma sala de 40 metros quadrados, era muito estranho, parecia que a gente estava fugitivo, né, naquele lugar. É verdade, e foi naquele dia que ela chegou, olhou e falou, meu Deus, por que vocês estão escondidos? Foi aí que acendeu a luz a hora de sair daqui. Nós fomos para cima da Mirim Calçados,
né? No primeiro andar da mini calçada, nós saímos de 40 metros para uma área de 100 metros quadrados em cima da mini calçada, ficamos lá mais 3 anos. O Tico comprou aqui onde era Candol, na esquina, e ofereceu para nós para a gente mudar aqui na frente da Frutaria Caxias do Sul. Saímos de uma área de 100 metros quadrados para uma área de 200 metros quadrados, ainda com programação, mas já com a parte de venda já bastante evoluída, né, nesse setor. Foi então que aí o João Lobo nos cedeu o prédio onde funcionava a Procria, na frente do Quicão. Saímos de uma área de 200 metros quadrados, fomos para uma área de 400 metros quadrados na frente da Procria e ficamos lá por 5 anos até a construção desse prédio, né, que é de 1.000 metros quadrados. Nós viemos para cá e essa foi uma parte da nossa trajetória. E aí foram surgindo outras empresas, na verdade, né? Aí nós fundamos aqui a FG Copiadoras, logo em seguida, que é uma outra empresa que trabalha no ramo de outsourcing, que é locação, né, de equipamentos. E a partir de 3 anos atrás para cá também nós começamos a fazer digitalização de acervos, né? Tanto público como privado. Você tem a sua empresa lá muito grande, com aquele arquivo enorme, gigantesco. O que você faz com aquilo? Ocupa espaço, vai degradando com o tempo. Nós chegamos, fazemos a digitalização daquilo com assinatura digital, ou seja, de forma que você pode até destruir os seus equipamentos, né? Os seus documentos. E isso também é um serviço que tem crescido bastante e hoje nós estamos em várias partes do estado. Tanto é que hoje nós começamos com 2 funcionários, era eu e o Gerson, hoje nós já estamos com quase 100. Né? Nós temos funcionários que moram em várias cidades do Mato Grosso do Sul, não só aqui em Dourados, né? Que são pessoas que trabalham nesses órgãos onde faz a digitalização. Então, esse foi o nosso crescimento. Em seguida, nós abrimos a FG Eletro, que foi um ramo de eletrodoméstico, um segmento que dava mais trabalho do que lucro, né? Então, nós resolvemos fechar também, porque não é vergonha nenhuma você dar um passo para frente e um passo para trás, às vezes, para poder seguir em frente. Entendeu? Então, a FG Eletro foi uma aposta que não foi muito bem sucedida, não porque não dava lucro, porque dava muito trabalho, sobrecarregava demais compras e financeiro, entendeu? Porque o ticket médio era muito pequeno e aquele volume, ele impulsionava muito financeiro, né? Porque as pessoas gostavam muito de comprar a prazo, né? E a aprovação de crédito, etc. Então nós tivemos que fechar. Em seguida nós, né, abrimos a FG agora recentemente. A FG, abrimos Maracaju antes, a loja de Maracaju, uma loja tão grande quanto essa do lado aqui, da FG Informática, 2 anos atrás, para quem conhece. A FG Maracaju é igual. E recentemente abrimos a FG Office Studio. Não, antes nós abrimos aqui. A FG Office, faz 6 anos estamos com essa FG Office aqui. Tem gente que entrou aqui e falou, nossa, o Hernani entrou aqui e falou, nossa, que loja bonita, né? É nova? Eu falei, não, já tem 6 anos essa loja aqui. Né? Então, e recentemente abrimos a FG Office Studio, né? Que é uma nova aposta nossa, que é trabalhar no mercado de móveis planejados. Só abrindo um parênteses também, a coisa de acho que 2 anos atrás, 1 ano atrás, aqui, nesse exato local onde nós estamos, funcionava a FG Copiadoras. Aí, como ficou pequeno para a FG Copiadoras, nós adquirimos um prédio próprio, mudamos ela aqui para perto da Rua Ponta Porã, na Antônio de Carvalho. Fundo da Casa né? do Razuca. E conseguimos aumentar aqui e também lá ficou um espaço mais amplo para que a gente pudesse, vamos dizer, desenvolver assim os trabalhos que desenvolve lá, tanto lá como aqui, desenvolver de uma forma melhor, vamos dizer. A FG Office Studio abrimos recentemente, mas nós já estamos com uma demanda muito grande de projetos, nós temos lá vários arquitetos trabalhando já, né, na parte de projetos, já está ficando apertadinho lá, nós já estamos trabalhando um prédio próprio também, subindo na Rua Aurora Augusto, chegando na Dom Redovino, né? Está em construção um prédio para que a gente possa futuramente migrar para lá e fazer um ambiente muito maior. Então esse é um breve relato da nossa história, de como nós chegamos até aqui e onde nós queremos chegar, né? Não queremos parar com 33 anos, com certeza nós vamos ainda, se Deus quiser, né, trabalhando com seriedade. Nunca, nesses 33 anos, vocês vão ouvir um relato que nós tenhamos feito alguma coisa de maldade intencional. Nós podemos ter um erro, um colaborador pode errar, às vezes, raramente acontece, mas isso pode acontecer. Mas intencional, jamais. Quando você faz esse trabalho, onde você se dedica, onde você dá a sua alma para que aquele negócio, com uma cidade pequena como Dourados, que Dourados é considerada uma cidade pequena, né, onde todos se conhecem, você deixar uma brecha para que falem mal de você, dificilmente você vai prosperar. Então esse é o recado. Faça com que você faça, mas faça bem feito. Seja o que você faça. Faça bem feito, faça com amor e faça com profissionalismo, com ética. Isso é básico para você poder continuar prosseguindo. Sem querer passar a perna a ninguém, não se sobe na vida subindo na cabeça de ninguém. Entendeu? É com isso aqui, é com união do empresariado, é com trocas de ideias, é com troca de favores, é com troca de clientela, eu sou cliente dele, ele é meu cliente. Isso é uma forma, isso é associativismo, é você
participar da sociedade de uma maneira onde todos se congregam. Não é? Então esse é o nosso breve relato. Eu perguntaria, quem que é o Flávio? Antes da FG. O Flávio, antes da FG, é um menino que veio da roça com 8 anos, filho de servente de pedreiro, 4 filhos, mãe dona de casa, e que ganhava um salário mínimo para sustentar esse menino, que ia para a escola de manhã e à tarde ele catava lixo para vender. Catava ferro velho, catava osso velho. 2 anos eu andei com um saco nas costas, chegava em casa fedendo muito mais do que um gambá, entendeu? Para poder ajudar alguma coisa, juntar algum dinheirinho para comprar, no mínimo, no básico, as guloseimas que eu gostaria de comer. Então esse é o Flávio, que veio de lá e veio Dourados. Nós saímos daqui de Dourados. Viemos da zona rural para a cidade com 8 anos, estudava de manhã, à tarde fazia esse trabalho, e com 9, depois com 10 anos eu fui ser pacoteiro do mercado Dumbo. Quem é antigo aqui, né, sabe, conheceu o mercado Dumbo, que depois foi a Coab. Com 10 anos eu era pacoteiro, com 11 anos eu fazia entrega no mercado de cargueira na rua, em toda a cidade de Dourados, que não tinha só pouquíssimas ruas com asfalto, era tudo, né, estrada de chão. Por 2 anos eu consegui fazer esse trabalho de entregar compras, às vezes 2 caixas, eu não enxergava por cima, tinha que ir olhando pelo lado, no caso, para poder ver o caminho que eu estava seguindo para fazer entrega. E é muito interessante, é muito gratificante. Esses dias atrás veio um cliente, um senhorzinho de idade, e falar: Flávio, você foi na minha casa do Jardim Ouro Verde fazer uma entrega de compra de cargueira. Como é gratificante você ouvir isso, esse relato dele, dizer que eu não estou mentindo, entendeu? Era isso exatamente que acontecia. Aos 14 anos eu fui contratado como o primeiro registro na carteira, que foi na Codalto. Quem é mais antigo sabe que era a nossa concessionária Chevrolet. Fui ser auxiliar de escritório com 14 anos. Né? Com 19 anos eu fui ser auxiliar de programador, e foi onde eu comecei a aprender a programação, e daí começou a história. Né? Aos 21 anos, 22 anos eu fui contratado pela Matra já como programador, né? Auxiliar depois de programador. E aí, aos 25 anos nós empreendemos, né, a FG Informática. Com 25 anos, hoje eu estou com 58, a FG está fazendo 33 anos. Aos 25 anos nós empreendemos e abrimos a FG com a cara e a coragem, não tinha um centavo no bolso, né? E eu tive a coragem de chegar para o meu patrão e dizer: olha, eu vou empreender. E ele teve a hombridade de dizer: vai, se não der certo você volta. Você é né? Isso é importante, onde você passa, deixa suas portas abertas, qualquer lugar que seja, qualquer atividade que você exerça, né? Deixa a porta aberta, você não sabe se você vai precisar voltar. Né? Então, Carlos Eduardo Lana Neves, meu diretor, eu cheguei para ele e falei: cara, preciso empreender, eu preciso tentar. Ele falou: vai, Flávio. Não é aquele cara que falou: não, fica, não vai dar certo. Ele falou: não, vai, se você não der certo, você pode falar comigo, você volta a hora que você quiser. E daí começou essa história de 33 anos. E o G da FG? Eu vim do Rio Grande do Sul para cá com 9 anos de idade, acompanhando meu pai e minha mãe, e onde nós fomos tocar uma pequena lavoura em Itaú. Morei por 5 anos em Itaú. Quer dizer, em 1974 eu morei aqui porque no Itaú não tinha 4ª série. Fiz a 4ª série no Menodoro em 1974, aqui em 1975 mudamos para Itaú. Eu mudei para Itaú, meu pai e minha mãe já moravam lá, onde nós ficamos até 1979. Depois viemos para Dourados, onde eu ingressei no mercado de trabalho numa empresa que chamava-se Critério Empreendimentos Imobiliários, que era a empresa que administrava o então cemitério Parque de Dourados, aquele cemitério que tem lá perto do HU. Eu era faxineiro / office boy, quer dizer, eu falava que era office boy para me engrandecer, mas na verdade eu era mais faxineiro que office boy, onde eu trabalhei por 1 ano e meio, mais ou menos. Depois eu saí para entrar na Contamac, na época ainda Famac, que eram sócios o José Aldo de Moura e Rubens Novaes Dantas, e eu trabalhei por 12 anos com eles, entre Famac e Contamac, e daí nós saímos justamente desse emprego para começar a trabalhar junto com o Flávio. Trabalhamos acho que uns 2 anos como freelancers, né, Flávio? Eu dividi o trabalho entre a Matra e à noite eu programava. E eu dividi o trabalho entre a Contamac durante o dia, e à noite também eu fazia a parte de análise, a parte de teste de mesa, que eu era o responsável por instalar os sistemas que o Flávio desenvolvia, eu instalava no cliente, formava operador, etc. Então, quer dizer, passado esse ano e meio, 2 anos mais ou menos que a gente trabalhou como freelancer, nós até empurrados pela Cobernave, na época lá de Naviraí, José Vicente era o nome do contador lá, ele falou: gente, nós não podemos mais trabalhar com vocês se vocês não tiverem uma empresa constituída.
que nós não podemos pagar mais vocês através de RPA. E outra questão, se vocês constituírem a empresa, pô, nós estamos comprando máquina fora, nós estamos comprando suprimento fora, então a gente gostaria de, além de contar com os serviços que vocês prestam para nós, nós gostaríamos de estar comprando também o material básico de consumo e as máquinas também com vocês. Então foi onde, vamos dizer assim, nós somos praticamente empurrados para começar a trabalhar com vendas, né? E aí segue a história que o Flávio já narrou. Como diz meu caro amigo Clóvis de Barros Filho, para trás nem para pegar impulso. Muito bonita a história de você. É um empreendimento que vocês iniciaram. Parabéns. Parabéns pela pergunta, viu? Não, eu acho que todos os empresários que estão aqui, vieram de onde vieram, sabem de onde veio e sabem por que chegaram aqui. Houve fracasso, houve derrotas, mas a gente persistiu. Nós sabemos de onde nós viemos. Eu acho que todo mundo aqui sabe de onde veio e por que chegou e por que está aqui. Se está correndo só um breve relato da programação. Eu sou do tempo da programação movida a lenha. Hoje é muito fácil você mexer com programação orientada a objeto, né? Não desmerecendo, né? Mas evoluiu muito, hoje está muito fácil. Eu comprava manuais, vinham todos em inglês, e eu não sabia inglês, não sabia nem I love you, né? Então eu fui estudar, fui fazer inglês, fui me especializar tudo à noite, porque a gente trabalhava de dia nos horários vagos, né? Gostei tanto, acabei virando professor de inglês, CCA, graças à programação, que eu me obriguei a aprender inglês para poder, né? Então foi um trabalho que eu fiz um tempo também, que também dava mais prazer do que o dinheiro da aula, né? Que diz o pessoal, eu sou do tempo que casar com o professor ia dar o golpe do baú, né? Isso já faz tempo, né? Então, ultimamente não está sendo mais assim, a aula não está sendo muito valorizada mais hoje em dia. E a Daniela quer fazer dizer da sua origem também, Daniela? Nelson, eu queria perguntar para você ouvindo essa história de superação, né? Essa trajetória dos dois aí, se a tua responsabilidade não fica maior ainda quando você pisa dentro da empresa, né? Você está vindo para uma sucessão. A gente sabe da sua qualificação, o seu pai acabou de dizer, né? Sabe, eu sei do trabalho que você faz aqui, que a gente já conversou em outros momentos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens, para as pessoas que estão realmente, que têm os pais empresários e que vão entrar para dentro da empresa. Com certeza, a expectativa é sempre muito grande, né? Porque diz que, né, você tem que sempre superar o que foi feito até ali, né? E o Flávio vem de uma história muito bonita de superação, como vocês escutaram, é impossível não se encantar nessa história. E claro que eu comecei já muito bem estruturado graças a ele, né? Então, sim, é um desafio muito grande, né? A gente tem que sempre tentar ser o mais perfeito possível. Mas eu venho de uma história muito bacana, porque assim, o Flávio, além de poder dar cursos de como empreender, como manter uma empresa aberta, ele poderia também dar um curso de como ser pai, né? A gente estava falando sobre isso esses dias. Então assim, eu sou criada num sistema de metas desde cedo, então eu, criança, aprendi o que é uma meta, o que é bater uma meta, o que é guardar dinheiro. Então assim, eu não aprendi agora, né, fazendo doutorado em economia, não é agora que eu aprendi a controlar finanças, né? Então foi muito antes de eu ter um salário que eu já sabia controlar finanças, sabia guardar dinheiro, tinha minha poupança, né? Então assim, além de toda a história empresarial lindíssima que ele também tem uma história muito bonita de pai. Então, e é isso que motivou e inspirou que eu programasse minha carreira, né, tentando seguir os passos dele, seguir ao lado dele, né. Só que sim, é uma pressão interna muito grande, né, assim, a gente se cobra muito, né, e a gente vê por aí, né, como o Flávio falou antes da reunião, a gente está num momento que tem muita sucessão já acontecendo, né, muitos jovens entrando e substituindo, né, e para nós é um desafio muito grande. E pra mim, né, sempre querer superar os obstáculos, enfim, superar os objetivos que é me colocado. Mas, se eu pudesse dar uma mensagem pros jovens, é que efetivamente fizessem isso, né? Porque a gente tem que aprender a seguir com os nossos próprios passos, né? Eu vejo que tem muito jovem que entra e vai levando pelo pai, né? Mas e no momento que for pra você, né, tomar uma decisão, que for pra você assumir, né? Até quando que ele vai estar ali? Então, o que a gente acaba vendo muito são jovens que entram pro mercado, mas que não puxam responsabilidade, ficam somente fazendo o mínimo, né, ao lado dos pais. Então, esse espero que não seja, eu tento fazer com que não seja o meu caso. Não é. Né? Mas, assim, Não a gente mesmo. vê muito por aí esse tipo de atitude, né? Então, assim, no meu caso, eu venho inspirada pela história dele e procuro me impulsionar cada vez mais para tentar, né, de alguma forma, ser o mínimo do que ele foi na trajetória. E a Daniela está aqui há 8 anos, ela não entrou no cargo que ela está. Ela entrou aqui como ela era estoquista. Ela limpava peça, ela passou por todos os setores.
Todos os setores. Tanto é que hoje, tira a moça do caixa, sai de férias, ela cobre o caixa. Todos os setores ela passou. Entendeu? Eu acho que esse é o procedimento. Você não é porque seu filho, você tem um filho, você tem dinheiro, que o seu filho vai chegar na diretoria. Não, senhor, meu amigo. Não, você não conhece a empresa. Eu acho muito linda essa metodologia do Banco Bradesco. Bradesco, historicamente, se você quer chegar a ser presidente, comece como contínuo. Comece como contínuo. Os presidentes do Bradesco começaram como contínuos. Você tem que conhecer todos os setores da empresa, senão você não conhece a empresa. Então você, empresário, você, filho, no caso, que quer chegar já na janela, vai devagar, não é assim. Você não vai sentar na janela de um trem que você não conhece. Que você não sabe pilotar aquele trem se o maquinista morrer no meio do caminho. Então, esse é o recado, né? Comece de baixo. Tenha amor pelo que faz, senão não vai para lugar nenhum também. Se você vier para cá todo dia obrigado, não venha. Há 8 anos atrás, realmente, eu entrei como estoquista. Fiquei 1 ano e meio trabalhando no estoque, com os meninos do estoque, alinhei todo o procedimento, que até então estava um pouco atrapalhado da questão do estoque. Aí quando estava tudo bem, saí, fui para o Contas a Pagar, fiquei um tempo no Contas a Pagar, daí ali aprendi caixa, assistência, tudo mais. Enfim, passei pelo compras, gerente comercial e agora, enfim, estou, né, exclusiva no comercial. Mas foi uma em resumo, você organizou o estoque, né? Uma das duas foi que estoque. é uma das partes mais ingratas que tem dentro de uma empresa. Mas vocês falam que E é a mais importante. Seu patrimônio está todo ali. Se ele fugir, se não tiver controle, você perdeu o seu patrimônio. Flávio, Gerson, eu sou da área de TI também, então tudo que vocês falaram aí veio um filme da minha história. Hoje não atuo mais na área, mas parabéns pelo sucesso de vocês, que eu já tenho contato com vocês desde quase 30 anos, tá? Então eu comecei lá atrás também. E trabalhei numa grande empresa também, então me lembro bem da história de vocês já de bons tempos. Programação COBOL. Ixi, Pascoal, COBOL. Pascoal, desde Fortran. Vocês consideram que, deixando a questão da evolução tecnológica, que é tudo muito rápido, então não dá pra gente fazer comparar há 15 anos atrás, 20 anos atrás e a evolução de hoje, mas sim focado na questão empresarial, de manter uma empresa em pé. Vocês, né, a pergunta para os dois, acredita que o que se fez lá atrás, se fizesse hoje com todas as questões burocráticas, impostos e tudo mais, você acha que ainda assim seria o sucesso? Ou você acha que teria uma dificuldade maior? Não teria mesmo, não teria. Hoje, se fosse começar do zero, hoje nós não teríamos talvez alcançado o mesmo sucesso por conta de vários fatores, né? Quem não leu Alvin Toffler lá há 40 anos atrás, né? A terceira onda, né? Que falava sobre a era da informação, né? Que ela viria, né? Hoje nós estamos vivendo a era da informação. A era da informação está aqui na ponta do nosso dedo. Não tem informação quem é preguiçoso, né? A internet tem muita porcariada, mas tem muita coisa boa que você pode filtrar. E para isso que você tem que ter inteligência para né? Saber separar o que é verídico, o que é fake, né? E estudar em cima daquilo que a informação te traz. Na verdade, então hoje a informação ela cria muito mais formação, né? Essa informação abundante ela prepara muito mais pessoas para o mesmo negócio que você, né? Antigamente, programação há 40, 35 anos atrás, quando nós começamos, 36 anos atrás, era coisa para louco. Pouquíssima gente fazia. Dezenas, centenas de vezes eu tacava uma caneta Bic na minha casa, na parede de um apartamento de 50 metros quadrados que eu morava, né? Financiado pela Inocop, né? Pagava uma prestaçãozinha, duras penas, né? Já casado, com filho, né? Tacava aquela caneta Bic na parede porque não dava certo. Quantas e quantas dezenas de vezes eu liguei para o Dr. Elcio Rigon, que foi meu guru, que foi o cara que me ensinou tudo que eu sei na área de programação, que até faleceu ano passado de câncer. Dr. Elcio Rigon, para quem não sabe, a Egelt Engenharia era formada por 3 pessoas, o Egídio, o Elcio e o Telmo, forma a Egelt Engenharia. O Elcio é esse cara do meio, entendeu? Um gênio. Tem 2 filhos hoje formados em física quântica pela Unicamp, então, entendeu? Um cara gênio. Quantas vezes eu liguei para ele de madrugada, vocês não sabem o que é isso, porque ele trabalhava de dia, estudava de noite, fazia faculdade, chegava de madrugada eu ia programar, nunca fui de dormir, até hoje tomo remédio para dormir, entendeu? Ligava para ele 3 da manhã e ele com a paciência de Jó,
pegava a chave e falava, Flávio, vamos lá no meu escritório. O escritório dele ali onde a esposa dele tinha a Leda Modas. Só fumava, né? O Elcio, lembra disso? Ele já chegava com a carteira de cigarro, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a gente ia lá, ele ligava o computador dele, pegava o meu disquete que eu tinha levado do programa que não dava certo, acendia uns 18 cigarros, cansei de ver o Elcio, no caso, com um cigarro na boca, pegando o outro, no caso, levando na boca, aí botava de volta, já estava com um lá, entendeu? Ele analisava o programa e falava, Flávio, o erro está aqui, ó, se você fizer assim, se você fizer assado, entendeu? Quem tem persistência, quem teve persistência naquela época com pouco acesso à informação, nós não tínhamos a informação. Hoje está muito fácil o acesso à informação. Então eu digo para você, Marco, com toda certeza, fosse para começar do mesmo jeito, hoje não iria. Era muito mais difícil. Só que hoje, se a gente fosse abrir, vamos dizer, qualquer coisa na área de informática hoje, como o Flávio disse, com a estrutura que a gente tinha na época, vamos dizer assim, ou sem a estrutura que a gente tem hoje, né? Não prosperaria porque, como ele disse, hoje a informação, a internet, hoje o nosso maior concorrente hoje não é Paraguai. Hoje o Paraguai não é mais concorrente nosso, nosso maior concorrente hoje chama-se internet. Então, um assunto que é importante, vocês são uma empresa de sucesso, a rotatividade do ramo de vocês das empresas. Como vocês consideram? É fraca, é média, é grande? Olha, vamos dizer assim, os que persistiram e que continuam a ter hoje são poucos, na verdade. Mas esses poucos que ficaram, eles ficaram muito em segmentos assim de serviço, de pequeno faturamento, se contentam com aquele pouco, tá bom, dá para sustentar a família, que iniciou com a gente, no caso, que tinham, vamos dizer assim, o mesmo porte, o mesmo padrão, foi a Microsan. A Microsan ficou por conta dos Milan, na verdade, o Weasley e o Milton Milan. Né? Eles foram assim, bater de frente com a gente muito tempo. Na época Mitico também. Quando nós começamos, havia a Mitico Informática, mas a Mitico migrou para Campo Grande, fechou aqui, passou para os colaboradores. A Mitico era a maior potência que tinha de informática aqui em Dourados. Mitico Informática, o que ela fez? Ela passou o ativo como forma de acerto para os funcionários, e eles, em vez de pegar aquele ativo e multiplicar, porque era uma potência de informática, a única que tinha na cidade na época, eles conseguiram fechar ela e quebrar ela, entendeu? É difícil, é um segmento difícil, mas eu não digo nem pelas concorrências. Eu não me preocupo com internet, eu não me preocupo com o Paraguai, não me preocupo com nada. Eu acho que o principal concorrente do empresário é ele mesmo. O principal cliente do empresário, o concorrente do empresário é ele mesmo. É como ele vai preparar a equipe dele, é como você vai receber teu cliente, é como você vai tratar teu cliente. Complementando aquilo que eu estava falando, o grande que da gente, vamos dizer assim, abrir na época como concorrência do Paraguai e tal, é o diferencial que a gente propôs aos clientes nossos, que era um excelente atendimento, um produto de altíssima qualidade, a questão que o Flávio acabou citando antes da resolução do problema, que problema todos nós que estamos no comércio temos, né? Não são poucos, mas o que a gente não pode é deixar esse problema sem solução, é deixar o cliente sem solucionar qualquer problema para que ele saia daqui de dentro da loja, falando bem da loja e trazendo mais clientes para a gente. Se você deixar um caboclo insatisfeito lá fora, ele vai contar para 9. Se você deixar um satisfeito, ele vai contar para 2, 3 no máximo. Então, quer dizer, você jamais pode deixar o cara sair de dentro da tua loja insatisfeito. Você tem que resolver o problema dele. Um exemplo disso, essa nova loja FG Office Studio, nós estamos trabalhando com uma indústria de Bento Gonçalves. Primeiramente, falar boa tarde para o meu amigo Jorginho, que chegou agora. É um prazer inenarrável a sua presença. Sabe da estima que eu tenho por vossa pessoa. Muito obrigado por comparecer à nossa reunião, nesse breve relato aí da nossa vida, da nossa história. Né? Então, uma referência da nossa preocupação com o futuro, com o pós-venda, nós estamos assumindo uma empresa do Rio Grande do Sul, que da indústria modos planejados, onde nós vamos estabelecer uma garantia que é da indústria de 6 anos. Né? Ninguém fica dando manutenção num produto 6 anos em garantia se você não tiver preocupação com a pós-venda da tua empresa, com a satisfação do teu cliente. Flávio, e com esse crescimento rápido da FG, crescendo em outros ramos, que você está dizendo aí, qual que é a estratégia de preparação de equipe, de formação de equipe, dessa pluralidade de ramos aí? Pessoas certas nos lugares certos. É isso que todo mundo tem que entender. Você não toca um negócio sozinho. Não adianta o Beto falar que ele vai chegar às 4 horas da manhã, que ele vai amassar o pão, deixar pronto, nada. Você tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Isso é o básico. Se você não delega, se você não confia, você não cresce. É básico isso, né, Nelson?
É básico. Entendeu? Então são pessoas certas. Então você temos nós dois que hoje nós estamos, né, mais no macro, você define, né, mais estratégias macro, aí abaixo de nós tem a Daniela, no caso, que está comandando todas essas equipes, tem o Rafael, que é o marido dela, que comanda a FG Copiadoras com excelência, né? Tem essas pessoas em diversos segmentos, tem as pessoas certas de confiança, de responsabilidade, que abaixo dela vai ter aquelas pessoas. Hoje na digitalização nós temos o Rogério, por exemplo. O Rogério está com a gente há muitos anos, é o cara que está o tempo inteiro na estrada, ele viaja todos esses municípios onde nós fazemos digitalização. Ele que dá o treinamento para as equipes, entendeu? Ele que contrata, ele que demite, ele que apresenta, ele que controla a meta desses colaboradores dia a dia, todo dia tem uma meta, ele tem que produzir todo dia uma meta, ele controla. Então, basicamente é isso, pessoas certas, no lugares certos, você vai bem. E outra, né, valorização. Hoje você não tem como dizer assim, eu tenho uma rotatividade muito alta de funcionário. Verifique o que é que você está pagando para ele. Se você não está pagando o que ele merece, o teu concorrente vai pagar o que ele merece. Valoriza a tua equipe antes que você a perca. Entendeu? Esse também sempre foi uma tônica minha dos nossos colaboradores aqui, não ter ninguém ganhando salário comercial. Não é possível um negócio desse. Ou você valoriza a tua equipe ou ela vai embora, não tem jeito. Mas o pessoal está pagando menos, deixa eles pagar menos, paga um pouco mais. Ele não vai sair daí, valoriza. Além dessa valorização, o tratamento que nós temos com essa equipe. Hoje essa parte de recursos humanos sou eu que faço, sempre foi na verdade, né? Essa parte de contrata, demite, né? Conversa. Graças a Deus, nunca tivemos um problema de uma ação como trabalhista. 33 anos de loja, porque você tem uma família trabalhando para você. Quando você não tem soberba, você não tem arrogância. Você não tem número, né? Quando você não tem soberba, você não tem um número. Nós temos funcionários hoje aí com 18, 19 anos de casa. Nós temos, como o Leandro com 23, 22. Então, é muito comum isso, as pessoas se sentem à vontade. Pode convidar para trabalhar. Pode convidar. Esse dia convidaram o Leandro, está 23 anos aqui. Eu falei, manda esse cara. Ele falou, não, eu sou muito feliz de trabalhar aqui. O cara não sai de você quando ele está feliz. Quando você apoia ele, não só nos momentos de trabalho e pagamento, essa relação, ele trabalhou ou recebeu. Não é só isso que o colaborador quer. O colaborador quer um apoio quando ele está com um problema na casa dele, quando ele está com um problema fora. Quer ser assistido. Ele quer ser assistido, ele quer saber que você se importa com ele. Quando ele sabe que você se importa com ele, e poucos empresários se importam com a vida particular do seu funcionário, ele não sai de você. Ele se sente amparado, ele se sente seguro com você. Ele pensa 2 vezes para ir trabalhar em outro lugar, se é que esse outro lugar vai pagar o que ele está ganhando, que você está pagando. Eu quero aproveitar, Flávio, na vida nada é por acaso, independente de credo e de religião. Vou falar agora como presidente da Associação Comercial. Isso tem que ficar um legado registrado, que o Everaldo até pensou em fazer um livro, iniciou, não aguentava. Entramos na pandemia, pegou todo mundo de surpresa. Tá? Aí a dona Adélia, prefeita, criou aquele comitê de crise de saúde e tal. Entrou o Everaldo ficou um pouco de dia, foi para a saúde, e o Flávio foi indicado pela Associação Comercial daquilo lá. A maioria não sabe o papel que o Flávio fez dentro daquele comitê. Que era só ele que representava a iniciativa privada, era online fazer alguma coisa. Ele dizia o seguinte, senão nós teríamos muito mais restrições. Sim. Isso, eu não sei, o Flávio chegou, eu era tesoureiro na época. Não, o Flávio não veio falar comigo, eu soube por terceiro, falou, rapaz, o trabalho que ele fez é magnífico. Isso, a gente não sabe daqui 50, 60 anos, a nova geração que verá isso aqui, só a favor de você realmente fazer alguma coisa, o papel da Associação Comercial foi fundamental, mas o papel do Flávio como diretor de lá é só a gratidão que a gente tem pelo que você fez. Isso eu já falei para você tal. Como está contado em São Paulo, nós temos 44 anos, em agosto, se Deus quiser fazer, eu conheço os dois, o Gerson. Para mim, você não trabalhava na Chevrolet? Codalto. Na Codalto? Você falou Matra, tá? Não, da Codalto eu fui contratado pela Matra. Da Codalto você foi lá. Então, sempre conheci o Gerson, a gente sempre subiu, fomos cliente de vocês, como comentou, somos cliente de vocês e tal. Mas eu tenho uma gratidão pelo Flávio, eu e minha família. Se eu falar e chorar de lágrimas, eu sou muito emotivo. Eu tive um problema de 20 anos atrás, todo mundo sabe. Não precisa nem falar por quê, tal. A minha esposa passou para dentro de casa, da empresa, tomou conta, veio aqui, já era aqui,
com uma requisição para comprar da Contamac. Você não lembra disso? Aqui da FGF. Tal, a funcionária dele viu lá a requisição da Contab em São Paulo, era uma terça-feira, a notícia já corria para todo mundo lá, tal. Ela ficou meio receosa. O Flávio viu a Elaine, foi lá, por que foi lá? Aí a funcionária pegou, falou, tal. O Flávio foi até deselegante com a funcionária, falou, ó, o que a Contábil São Paulo pedir, entrega, tá? Entrega o que ela pedir. Por isso, para a Elaine, para nós, depois que ela falou, desculpa, você tem credibilidade. Como outras pessoas que a gente estava mexendo com o negócio, fechou as portas. É isso que você falou, mesmo que o Jairo falou para você, então eu vou te dar um nome bem claro, o pastor fulano e tal, vai fazer o quê? Eu não, mesmo que eu não seja quando o cara não quer, eu não vou esquecer aquilo que ele negou também, o que eu tenho que ver é a gratidão que ele teve por mim, a valorização. Eu e o Flávio não estamos 24 horas juntos, mas eu tenho certeza, ele já falou, o terceiro já falou que ele falou bem de mim e tal. E o Flávio, quando nós pegamos essa gestão com o Nilson, nós voltamos lá na associação comercial de Italiana, as crises que nós tivemos depois, senta eu e o Flávio, vamos resolver tudo. Então, o que é? Primeiro, a honestidade que a gente tem um com o outro, ou você quer alcançar. Mas em resumo o que eu estou falando, o Flávio é uma excelente pessoa de se tratar. O Gerson, então, é uma mãe, entendeu? É uma mãe de fazer isso aqui. E esse exemplo de empresa que ele está fazendo, esse exemplo, a filha está crescendo, a gente tem que começar a pensar isso aqui, não sei como vai fazer o pessoal do marketing aí. Isso aqui tem que servir de exemplo para nós oferecer para o associado, mostrar para as empresas, olha, como é que acontece a associação, como é que eles fizeram, aos fundamentos que eles tiveram. É um exemplo aqui, dentro de casa. E muitas vezes a gente dá valor para uma empresa em fora, um grande, o cara está aqui na cara do gol, a gente não dá valor. Você entendeu? Flávio, Gerson, como é o seu nome mesmo? Daniela. Daniela, parabéns, você já nasceu num berço de família, pessoas decentes. Filha de Maria. Hã? Filha de Maria. Sim, claro. A Maria vai pro céu. Fica coisa aqui, ó. Então, isso que eu estou falando. Obrigado, Paulo. Você estava tão bem assoprando, você vai começar a morder. Então, pessoal, é importantíssimo a gente valorizar esse negócio de fazer e trazer isso aí à tona. Uma empresa dessa de sucesso, vamos passar para frente essa informação. A notícia ruim, a notícias boas, está dentro de casa e a gente talvez não divulga. Pegando uma carona nessa tua fala, Paulo, eu queria dizer o seguinte, nós temos uma história maravilhosa para contar. Eu já fui participar de semanas acadêmicas, no caso, para dar esses depoimentos de empreendedorismo. Às vezes a gente gasta uma fortuna trazendo palestrantes de fora para contar uma história fictícia, para ficar contando histórias fantasiosas para o nosso público. Então, eu me disponho aqui com a Daniela, no caso, a gente formatar uma palestra de pelo menos 1 hora para que a gente fale o que eu já fiz em Semana Acadêmica de Engenharia, Semana Acadêmica de Direito da UEMS, já fui dar essa palestra, no caso, é uma história legal, uma história verídica, uma história da nossa região e é uma história de superação. Ótimo, muito grande. Então a gente pode pensar futuramente, no caso, formatar isso aí e fazer um encontro, colocar ali 300, 500 pessoas naquele auditório para que a gente conte essa história, no caso, eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes com o resultado. Ótimo. Tem uma pergunta também, por favor. Primeiramente, parabenizar o Flávio, o Gerson. O Gerson conheço bastante tempo no futebol, nos conhecemos num momento legal no futebol. Você, Flávio, conheci na sede agora e confesso que eu vejo você uma pessoa muito autêntica e vejo muita verdade naquilo que você fala. E a gente vê que a sua empresa, sua e do Gerson, e a Daniela agora sucedendo, vindo aí com toda a força jovem, é realmente aquilo que vocês falam. Há muita verdade aqui dentro. Eu não sou douradense, vim de Angélica há 22 anos fazer faculdade de Direito e eu, com muita dificuldade, como a sua também, de uma cidade pequena, de pais sem condição alguma, e sempre a gente aqui em Dourados, cheguei no ano de 2000, a gente sempre viu a FG, o tamanho que ela era, né? E eu, como acadêmico ali, mero estudante ali com as dificuldades que se enfrenta, a gente já via que Dourados, se falava em informática, era a empresa de vocês, né? Então, assim, de parabéns, e é um espelho que vocês continuem seguindo firmes e fortes e contribuindo para a cidade, né?
e aqui todos empresários de sucesso, eu como advogado me sinto muito honrado de estar aqui ouvindo a história de vocês. E de coração, parabéns mesmo. E aí uma pergunta, se em algum momento dessa história vocês pensaram em voltar, e qual foi o momento que vocês realmente falaram, não, estamos no caminho certo, vamos seguir que vai ser show de bola? É o que eu disse para vocês, aquela frase que eu usei agora há pouco, no caso. Eu estive por 2 vezes, tive a oportunidade de estar pessoalmente, conversar no particular com o Clóvis Barros Filho, gosto muito dele, demais dele. Tive a oportunidade de conversar, eu e ele, na verdade, até ele fez uma brincadeira comigo uma vez, essas brincadeiras que a gente fala, quando é permitido a gente brinca também, quando é permitido a gente fala sério. Fiz muitas brincadeiras, fiz com ele no particular, e ele falou, eu vou autografar um livro para você. E eu falei, ótimo, que bom, uma ótima lembrança, né? E aí ele falou assim, como chama a tua esposa? Eu falei, Maria. Ele falou, perfeito. E eu conversando, jogando conversa fora, e ele autografou o livro, fechou, colocou num saquinho de plástico, né? E eu guardei na minha pasta, não vi o que ele escrevia. Vim ver o que ele escreveu quando eu estava em casa, que eu abri o livro e falei, o Cláudio autografou um livro, não sei porque ele perguntou o seu nome. E que eu abri, na contracapa estava escrito, paciência, Maria, paciência. Tem razão. Conheceu bem você em pouco tempo. Conheceu você em pouco tempo. Pessoal, Muitas vezes... Eu me identifiquei, só concluindo isso aí, eu me identifiquei muito com ele na primeira palestra que eu ouvia dele, sei lá, 15 anos atrás ou mais, quando ele disse essa frase, e eu me identifiquei totalmente com ela. Para trás, nem para pegar impulso. Para trás, nem para pegar impulso. Bacana. Como nós temos horário, Flávio, está encerrando, eu acredito que, infelizmente, nem todo mundo que fez a pergunta, nós temos horário para editar, para a gente encerrar aqui com uma salva de palmas para... Deixa eu só fazer um complementozinho, Paulinho, até vem de encontro aquilo que o Juliano falou. Muitas vezes perguntam para mim, para o Flávio, o que se faz para uma sociedade durar 35 anos, como a nossa? É mais que um casamento. 35 anos, é mais que um casamento. Com a diferença que eu não Primeiro, o Flávio não é meu sócio, é meu irmão. É um irmão que a vida me deu. E segundo, toda a nossa história é baseada em 2 pilares: comprometimento e honestidade. Então, ou seja, eu acho que partindo desse princípio, acho que toda e qualquer sociedade que é feita baseada nesses princípios, principalmente da honestidade, confiança, que a confiança minha no Flávio, e eu acho que é recíproco dele, tenho certeza que sim, é 100%. Se mandar, bicho, pula daqui de cima que você não vai se machucar, nós vamos, não tem problema. Então é baseado sempre nisso, nesses 2 pilares que eu falei. Isso que eu queria deixar. Essa história da sociedade, muita gente pergunta pra gente, como é que dura tanto, que não é nenhuma. É difícil uma sociedade durar 35 anos, nós estamos juntos, a gente está 2 anos antes de abrir a empresa, a gente já era sócio, na verdade, a gente era sócio do nada, na verdade. Nós tínhamos, entendeu? Eu nunca vi uma sociedade, né? Escreveu o livro? Paciência, Maria, paciência. Com essas palavras, paciência, Maria, paciência. Eu acho uma salva de palmas em pé para ele. Muito obrigado, agora nós vamos fazer um intervalinho, né, Camila? Vamos fazer um intervalinho e daqui a pouco nós retornamos com mais informações. Olá, associado! Quer aproveitar todos os convênios oferecidos pela série de forma rápida e prática? É muito fácil, basta seguir o passo a passo que vou te mostrar e começar a usar o cartão do associado.
Conheça o cartão do associado, mais um benefício da sede para empresários e colaboradores das empresas associadas. Ative seu cartão no app Asced Mobile e tenha descontos e condições especiais nas empresas parceiras identificadas. Passo 1. Baixe o aplicativo Asced Mobile na loja de aplicativos do seu celular. Passo 2. Preencha seu cadastro. Passo 3. Acesse Cartão do Associado. E passo 4. Clique em Validar Cartão. Aguarde a validação do seu cartão e depois é só apresentá-lo na empresa onde deseja aproveitar o seu desconto. Você pode consultar a lista de empresas clicando em Empresas Parceiras e ao clicar na categoria de convênio, abrirá as opções de empresas com o endereço e o desconto oferecido. Viu como é simples e sem burocracia? Cadastre agora o seu cartão do associado e usufrua de diversos benefícios para toda a sua empresa. Tá no roteiro, que a gente dê uma volta pela loja, porque eles façam algumas imagens, entendeu? E dá uma olhada, vamos olhar essa loja aqui, dá uma olhada na outra, e depois nós voltamos para um coffee break que está gentilmente instalado aqui na lateral, para que a gente possa confraternizar com mais. Vamos dar uma voltinha para que a gente... Siga o líder, colhe as imagens, né? Siga o líder. Daniela, veja. Cadeira, porra. Vamos ali dar uma volta na informática, voltamos aqui. Vamos lá, Lucas. Vamos ali para vocês dar uma olhada na empresa de informática, tem muita gente que não conhece. Vamos lá? Aqui, vamos lá, Jean. Ô, Juliano. Ser grande a força do cooperativismo, tenho minhas cotas lá, sou orgulhosamente sou cooperado nessa magnífica cooperativa. Coisa melhor do mundo, tirar esse sofrimento e guardar esse homem para nós. Esse cara era eu vou falar para você, eu acho que o menino da Porã, Deus do menino da Porã, que salvaram aquela cooperativa. Está se recuperando. Eles salvaram aquela cooperativa. Não foi nada não. Eu com essa visão do doido aqui, eu já vem cá, você vendo agora aí. Lucas, vem cá. Vem cá, Paulinho. Paulinho conhece essa história. Você tem... Daniela, pega meu cofrinho ali na sala. Você tem aqui em cima do cofrão. Aqui. Ô Juliano, vem cá ver. Cadê o Marco? Marquinhos. Esse é o teu passado também. Aqui, ó. Aqui começou a minha história. Exatamente com esse computador. Exatamente com esse computador, em 1985, eu fui apresentar num computador. Em 1985, há quase 40 anos atrás, esse computador era exatamente esse, não era um parecido com ele. Era esse que eu resgatei do lixo da Codalto. E eu trouxe para cá, entendeu? Não tem HD isso aqui, para quem não sabe o que é não tem HD, isso aqui é uma máquina que não tem HD. Ela tem 2 drives de face simples, que só lia de um lado do disquete. Isso aqui utilizava o DOS 1.0, o primeiro DOS que foi lançado no mercado por um doido chamado Bill Gates, né? Que levou essa merda desse DOS para a garagem da casa dele com alguns amigos meio loucos igual esse e arredondaram para a IBM um sistema operacional com um compromisso que aquele sistema operacional fosse equipado, todas as PCs que saíssem de fábrica saíssem equipadas para criar. Era o compromisso. A IBM não deu conta de arredondar o DOS, ele pegou o mesmo DOS que a IBM não dava conta, levou para a garagem da casa dele com uns amigos meio loucos e hoje é esse cara que algumas pessoas conhecem chamado Bill Gates, na verdade. Começou na garagem da casa dele também, não tinha merda nenhuma igual a nós.
entendeu? Esse cofrinho, eu gostaria de apresentar o cofrinho no caso. Esse cofrinho eu uso até hoje. Isso aqui foi um presente do meu amigo Paulo Jacques, acho que há 15 anos atrás, entendeu? Ele achou que eu tinha jogado fora isso aqui. É uma relíquia, não jogo fora, eu utilizo. Essa sua carinha no Photoshop que eu coloquei aí. Minhas moedinhas vão para dentro aqui ainda até hoje, entendeu? É uma lembrança. Multiplique sempre. Que legal. Então começou aqui a história. Minha do Flávio. Olha lá. Um fax tem que pôr um fax aqui, né? Um fax. O painel do carro. Não, depois eu queria não prológica. Pessoal, agradecer a você que assistiu a nossa live, que você convidar, que você venha às nossas empresas do Grupo FG, que você vai ser muito bem atendido, com certeza. Estamos aqui preparados para atender você em todos os segmentos que nós representamos na nossa cidade e na nossa região. Agradecer novamente ao pessoal que assistiu a live, agradecer as pessoas que aqui estiveram conosco e convidá-los a comparecer à nossa loja para conhecerem os produtos e os serviços que a gente oferece. A gente está inteiramente à disposição para receber vocês para um café, para conhecer nossa empresa, para um bate-papo. Obrigada. FG, há 33 anos. O futuro é aqui. Foi ensaiado.